sempre amigo, sim, se Deus quiser. Deus vê o coração, sonda com a compaixão e sabe o tamanho da sua dor. Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender o que te causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga por hoje não, por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão, se abra a seu coração. Que bonito, né? Uma música de Dunga, nosso bom amigo, companheiro, Eliana Ribeiro, com essa voz lindíssima. Como é bom, em alguns momentos da vida, a gente parar um pouco, né? Na correria, na agitação. Eu vou hoje me cercar de duas pessoas muito sábias. O doutor Naline e o padre Rafael Vieira. Como é bom a gente também confiar que algumas pessoas têm tanto a dizer e como é bom em alguns momentos a gente ser aprendiz, né? Hoje eu quero fazer um programa assim, sendo aprendiz, sabe? Para aprender mesmo. Aquele que tem sede. Senhor, eu tenho sede da Tua palavra. Senhor, eu tenho sede de sabedoria. E é por isso que eu vou me cercar de pessoas boas, para me ajudar a levar também essa água que sacia aos corações que mais precisam. Vou começar dizendo para você que, se você aceita o desafio, venha ser um benfeitor. O que faz o benfeitor? Ele assume um compromisso de evangelizar conosco nas madrugadas. Você sabe que esse programa, ele só consegue se manter porque você estende as mãos e você vem junto com a gente. Esse programa só consegue chegar aos corações que mais necessitam porque você que está me acompanhando e diz assim: Dalcides, eu sou um benfeitor, você me ajuda a levar esse projeto adiante. Por isso que eu sou muito grato a você. Muito obrigado, tá? Se hoje a minha produção puder, vamos entrar em contato com as pessoas, vamos agradecer as pessoas que estão nos ajudando. Eu recebo, sabe, os nomes e a partir do momento que eu recebo os nomes, eu já vou colocando em oração, na nossa caixinha de oração. Nunca mais eu deixo de rezar por essas pessoas. Inclusive, nós estamos vivendo um momento em que uma grande festa se aproxima. Na verdade, assim, dois momentos muito especiais. A primeira festa é a festa de São Judas. E eu queria colocar os nomes daqueles que estão entrando em contato conosco já em oração, sabe? Aqueles que estão entrando em contato agora, não se esqueçam de deixar os pedidos. O que é que você está mais precisando? A gente vai fazer uma celebração, um momento de oração muito bonito, que vai ser a queima das intenções lá no Santuário São Judas. A gente vai recolher os pedidos
todas as intenções daqueles que querem fazer seus pedidos a São Judas Tadeu. E ali o Padre Rafael vai conduzir uma celebração da queima dos pedidos diante da imagem e ali, à porta do Santuário São Judas. Se você pode, entre em contato com a gente, 0 operadora 11 4200 8080. Se você quer mandar um WhatsApp, está aqui, ó, 97061 0457. É dessa forma que você tem o seu nome sendo consagrado a esse grande santo da igreja, São Judas Tadeu. Se você quer também concorrer a esse presente que é essa imagem linda de São Judas, basta você se tornar um benfeitor, ou se você já é benfeitor, basta você fazer a sua contribuição nesse nosso mês de outubro. Você sabe que o boleto desse mês de outubro é esse aqui, ó, Maria, Porta do Céu. Se você pode, faça a sua contribuição, nos ajude com o seu pouquinho, sabe? Mas isso faz a diferença, porque é graças a você que esse programa continua e continua firme, né? Há 5 anos nós estamos aqui evangelizando todas as madrugadas. Não dá para levar adiante esse projeto se não for com a sua ajuda. E aqui nós temos algo assim muito especial, nós somos consagrados ao coração de Nossa Senhora. Então eu vou pedir que nesta madrugada, aqueles que amam Nossa Senhora, aqueles que são filhos de Nossa Senhora, estendendo as mãos, venham fazer parte dessa nossa família, do Juntos pela Vida. Eu tenho certeza que Nossa Senhora está agora passando nas casas e trazendo esses filhos para juntos nos tornarmos uma verdadeira família que quer que o nome de Nossa Senhora seja mais amado, seja mais conhecido, seja divulgado, através aqui da Rede Vida, através desse canal de televisão. Se você pode, me ajude. Juntos pela Vida. Vai! Ele é um bom irmão, né? Como alguém aqui na Rede Vida fala assim, nossa, mas ele tem assim uma face de quem é bom, né? Ele tem mesmo uma face de quem é bom, um coração de quem é bom. Vice-diretor do Instituto Meninos de São Judas, Padre Rafael Vieira. Padre, seja muito bem-vindo, viu? Obrigado. Sua bênção. Deus te abençoe, é sempre bom estar aqui com vocês e muito mais feliz eu fico por poder partilhar sempre da Palavra de Deus. Ô Padre, você sabe que daqui a pouquinho também vai chegar o Dr. Naline, que tem assim uma espiritualidade também muito bonita e uma experiência também com educação. Então a gente vai fazer um programa hoje trazendo assim muito conteúdo. E aqui tem o livro do nosso bom padre, Maestro da Própria Vida. É da editora Ângelos, né? Isso mesmo. Editora boa, hein? Tá aí com os títulos que estão fazendo, tá despontando mesmo. Então, ó, aqui nós temos Maestro da Própria Vida, que é o livro do Padre Rafael. Enquanto o nosso convidado não chega, a cadeira aqui tá vazia, eu vou me sentar aqui e nós vamos conversar um pouquinho, padre. Gente, eu tô diante de um padre que eu tenho assim um carinho muito grande e também uma admiração muito grande. O padre é lá do Santuário São Judas. Tá tudo preparado, padre, para você consagrar os nomes dos nossos benfeitores, é isso? Estamos preparados, né? Nós estamos em plena novena de São Judas Tadeu e nos preparando para a grande festa, né? Que aqui em São Paulo, no Santuário São Judas Tadeu, graças a Deus, reúne muitas pessoas, milhares de pessoas. E nós vamos lá fazer a queima dos pedidos, né? Com muita fé, de todos aqueles que enviam seus pedidos aqui para a Rede Vida. O padre, quando a gente fala, né? A queima dos pedidos, para quem está em casa, você já percebeu que em celebrações solenes, a gente usa o incenso, né? Isso. E esse incenso sobe até Deus. E ali tem o significado assim de adoração, de louvor, né? De referência àquele que é o Senhor de tudo. Quando a gente pega todas as intenções e a gente diz assim, nós vamos fazer a queima dessas intenções, é uma forma simbólica de a gente dizer assim, olha, esses pedidos sobem até o coração de Deus. E se eu não estou enganado, a palavra de Deus diz que nenhum pedido chegará lá em cima sem efeito.
Quer dizer, o Senhor acolhe todos os pedidos e é isso que vai acontecer. Por isso que eu estou convidando todos a entrarem em contato com a gente, porque assim vai estar o seu nome sendo consagrado diante da imagem de São Judas e também o seu pedido aos pés ali de São Judas, a porta do santuário São Judas. 042 0 operadora 11, né? 4200 8080, ou você pode mandar agora um WhatsApp 970610457. Padre, quando a gente fala sobre maestro da própria vida, é o título do seu livro, né? Eu percebo que tem um conhecimento de psicologia também, não é isso? Sim, isso mesmo. Agora, também faço mestrado em psicologia e espiritualidade. Sempre a minha área de estudo é essa interface entre as duas coisas, as questões da mente e as questões do espírito. Eu queria começar tratando sobre um ponto do seu livro, quando você diz assim, já logo nas primeiras páginas, as dores da vida. E isso me chamou a atenção, eu comecei a ler, você diz assim, é preciso compreender a dor. Nos últimos séculos, especialmente com as descobertas de Darwin, tornou-se comum ouvirmos o homem veio do macaco. Isso porque descobertas modernas revelaram que o ser humano evolui e no retorno às suas origens está um primata muito parecido com o chimpanzé atual. Essa descoberta é reveladora, uma vez que abriu as portas para os rumos de investigação da ciência e outra ótica. O novo ângulo de visão está em perceber que as ciências poderiam estudar os seres humanos por meio dos animais, tendo em vista que são da mesma espécie e por isso apresentam semelhanças que podem ajudar a desvendar o ser humano, por exemplo, o próprio comportamento. Vamos começar pelo básico, essa questão da evolução. Evolução entra em contradição com a palavra de Deus, com a Bíblia? Não, muito pelo contrário, né? Na verdade, Bento XVI, né, usou até um termo para dizer sobre o que nós, cristãos, acreditamos que é justamente o designer inteligente. Ou seja, nós acreditamos na evolução das espécies, né, na teoria da evolução, assim como Darwin, enfim, a fomentou, mas nós acreditamos, diferentemente dele, no seguinte aspecto, que mesmo que essas espécies evoluíram e nós estamos em constante evolução, todo mundo sabe disso, é só olhar para nós, a nossa vida e ver como as coisas, o mundo evolui, né? Mas que por trás disso está um Criador e que é Deus. Então, talvez Darwin não entendia assim. Ele entendia que o caos é que formava tudo isso. Nós não acreditamos que o mundo nasceu do caos, mas nós acreditamos que o mundo nasceu de uma inteligência de Deus. Alguém que articulou. Essa inteligência, nós chamamos Deus, seria aquele que deu ordem às coisas. E nós vemos isso porque no mundo há uma certa ordem. Aliás, nós ficamos muito incomodados quando as coisas saem de ordem, né? A ordem interior, por exemplo, quando alguém está sem ordem interior, ela fica muito incomodado com aquilo e fica procurando formas de resolver essas questões, né? Então, na verdade, há uma ordem nas coisas e não um caos original, mas sim uma ordem. E esse que ordenou tudo e ordena tudo para o amor. É isso que nós acreditamos, né? O padre, você acha que a gente está evoluindo mesmo assim? A gente está se tornando seres humanos melhores, a gente está olhando para trás e, nossa, que beleza, hein? Ser humano, olha aí, está ficando cada vez melhor. Ou se acha que a gente anda regredindo um pouco? Nós evoluímos bastante. O único problema do ser humano é que, às vezes, ele usa essas evoluções não para o bem, e sim para o mal. O problema do ser humano é ele estar inundado nas questões de bem e mal, nessa dualidade que tem dentro dele, né? De escolhe, pois, a vida e não a morte, né? Como diz o Deuteronômio. Mas sempre o ser humano tem uma tentaçãozinha, que nós chamamos de pecado original, de escolher justamente para aquilo que não dá vida. E esse é o grande problema. O problema não está na evolução. O problema está nas escolhas que esse próprio ser humano faz, né? Então, por exemplo, você olha aí a tecnologia. O quanto a tecnologia evoluiu
e tem evoluído para a melhora da vida, para o bem comum, para o bem das pessoas, para o progresso das pessoas mesmo. Mas o que acontece? Acontece que, geralmente, as pessoas utilizam isso, né, a própria tecnologia, não para o progresso, mas simplesmente para fazer com que o seu egoísmo ou a sua vontade de poder se sobressaia sobre as coisas do mundo. Então, na verdade, não é o que nós temos, ou o que evolui, ou o que nós conquistamos, mas é justamente a capacidade do ser humano de fazer escolhas certas que está em jogo. Tem uma coisa que eu não sei se eu sou muito otimista, mas eu acho que a gente realmente está em processo de evolução e a gente está melhorando. Por exemplo, se você voltar na história, 200 anos atrás, nós tínhamos aqui no Brasil a escravidão. E poucas pessoas se colocavam, assim, contrários a isso, porque fazia parte de uma mentalidade. Até no ambiente religioso se tinha uma certa complacência em relação a isso. Olha, hoje, esse conceito de escravidão, a gente não pode nem mesmo mais fazer determinadas frases que sugiram isso. Então, ainda tem trabalho escravo? Tem, mas veja que, assim, há uma consciência popular muito mais aguçada em relação a isso. Nós evoluímos nisso. Com certeza. E eu acho que o cristianismo foi o que mais contribuiu para essa evolução. Como o cristianismo contribui para as evoluções, por exemplo, o caso da escravidão, né? Esse é um problema, inclusive, bíblico, né? São Paulo, na carta a Filemon, vai escrever toda a carta falando de um escravo, do Onésimo. E é interessante que o pedido que São Paulo faz para o senhor do Onésimo, para dizer para ele assim, olha, mas deixa ele aqui comigo, ele está caminhando, ele está progredindo, né? E como a igreja, né, foi olhando para esses contextos e foi ajudando com que nós compreendêssemos, né, que a escravidão, na verdade, era um problema humano e não uma das nossas qualidades humanas. Então, o próprio cristianismo foi contribuindo para que essas coisas fossem evoluindo e realmente você nota que vai evoluindo ao longo da história o nosso pensamento. Até o jeito de você falar está assim, me sugerindo uma coisa, que essa evolução, ela não é assim retilínea, ela começa aqui e vai... ela tem alguns momentos também de fraqueza. Por exemplo, hoje, a gente tem uma liberdade muito maior de poder expressar o nosso pensamento do que, por exemplo, na década de 70, aqui no Brasil, só para ficar aqui no Brasil, certo? Hoje nós temos muito mais possibilidade de falar as coisas, só que essa conquista, ela não é uma coisa sempre em evolução, ela tem períodos de retrocesso e depois se retoma e vai para frente e volta um pouquinho. E por isso que essa vigilância constante é fundamental. 70, 80 anos atrás, as mulheres não votavam. E hoje você tem uma participação e um esforço para colocar cada vez mais a mulher, por exemplo, na política. Então, são caminhos. Mas se a gente não tomar cuidado, daqui a pouquinho a gente está retrocedendo de novo nesses conceitos todos que a gente foi ilustrando aqui e em tantos outros que a gente não comentou. Em alguns aspectos, o retrocesso, ele faz parte da evolução, né? Se você olha mesmo na evolução animal, né? Então, por exemplo, a baleia. A baleia era um quadrúpede, era um animal que andava na terra e, de repente, se tornou um peixe, né? Então, se você olha somente por esse ângulo, você fala assim, não, então esse animal retrocedeu. Na verdade, não. Porque a conquista desse animal, ela perdeu as pernas e ganhou barbatanas, mas na verdade ganhou dimensões de vida muito melhor e o aspecto biológico com que ela vive na água, inclusive, é muito mais eficiente do que antes, porque estava prestes a se extinguir. Então, no processo biológico acontece isso. Você imagina nos processos históricos, no processo de vida humana, né? No processo da vida de cada um. Olha, é importantíssimo como às vezes as pessoas não se dão conta de que essas constantes percas que acontecem na vida dela fizeram com que ela se tornasse quem ela é hoje, né? Tem uma frase que circula na internet que eu acho muito bonita, que são duas pessoas conversando e uma diz assim,
eu me arrependo de todas as coisas que eu fiz na minha vida, né? Aí o outro responde assim, olha, ainda bem que você fez todas essas coisas, senão hoje você não estaria podendo se arrepender daquilo que você fez, né? Então, a maturidade que você tem hoje depende também daquilo que você realizou na sua vida. Então, muitas vezes, há muitas coisas que nós precisamos perder, e essa noção do perder, do sacrificar, do deixar de lado algumas coisas que eu não queria, né, faz com que eu evolua, que eu cresça, que eu seja melhor, né? Quando você fala sobre evolução, né? Eu estou vendo aqui, em universidades, era comum cientistas terem seus ratos de estimação que eram utilizados para observação e, por meio desta, darem explicações para os comportamentos humanos associados a relacionamentos, formação de grupos, ansiedade, estresse, funcionamento do cérebro e assim por diante. Nós somos, na verdade, nós temos esse lado animal nosso. Você pode até, assim, tentar com o máximo de forças, sabe, se espiritualizar, se intelectualizar, mas existe uma raiz nossa, animal, que a gente tem que ter o conhecimento, para a gente não se iludir. Com certeza. Aliás, toda essa parte, essa raiz animal que você diz, né, geralmente nós chamamos isso de instinto, né? E que há uma grande diferença do ser humano para o animal. Talvez o mesmo instinto que está no animal, o ser humano carrega com ele algumas coisas por causa dessa raiz, essa matriz animal que nós temos, né? Mas o ser humano é diferente porque ele tem a capacidade de raciocinar em cima desses próprios instintos, o que dá a ele um poder, aquilo que nós chamamos de liberdade interior. E esse talvez seja o maior poder do ser humano, né? Tem um exemplo de um grande cardeal da igreja, né? O cardeal Vantuan, que inclusive já foi beatificado, né? Então, ele ficou preso, né? Por muito tempo no seu país, né? Mais de 10 anos preso na prisão, e ele sustentava a sua vida através das escolhas que ele fazia lá dentro, na prisão, né? Então, ele resolveu ali, onde tudo parecia condicionar, onde ele não tinha ira. Uma prisão são 4 paredes, ele não tem para onde ir, né? Então, ali naquele momento, ele escolheu a liberdade interior dele, o que aqui eu posso fazer nesse lugar, né? Então, ele rezava, ele conseguiu com os carcereiros um papelzinho, e ele foi escrevendo todos os versículos bíblicos que ele lembrava. Ele foi escrevendo isso, né? E aí, de repente, ele formou um manuscrito que era a Bíblia dele. E ele se deu conta do tanto que ele sabia da própria palavra de Deus. Então, dentro de um lugar onde parecia que ele não tinha perspectiva, ele começa a descobrir coisas nele mesmo, sabe? O ser humano tem essa capacidade. Isso nós precisamos aprender muito na nossa vida. Em lugares que nós achamos que nós não temos perspectivas nenhuma, é ali que nós temos a capacidade de crescer, né? Esse é o confronto, né? Então, eu não deixo os meus instintos me dominar e eu vou além dos meus instintos. O ser humano consegue fazer isso através das escolhas, dos nãos, do sim que ele diz, né? Diferente dos animais, que tem um instinto básico e ele precisa seguir aquele instinto, senão ele não sobrevive, inclusive. O ser humano não. O ser humano ele pode escolher a maneira como ele vai sobreviver. Isso é muito bonito. ...23 minutos de um novo dia que está só começando. Você já entendeu que esse nosso bom padre Rafael Vieira, que está aqui junto com a gente, vai ser o portador do seu nome, suas intenções, seus pedidos, diante da imagem de São Judas Tadeu. Vamos lá, você vai pegar o telefone e vai ligar agora, porque é praticamente a sua última oportunidade, 0 operadora 11 4200 8080, ou então vai mandar uma mensagem para 97061 0457. Padre, então, dia 28 tem a missa
tem aquele momento especial de consagração também dos nomes dos nossos benfeitores diante da imagem de São Judas. A gente pode contar com o senhor nesse momento, é isso? Pode contar comigo, isso então, mesmo. Consagrar todos os nossos benfeitores ao coração de São Judas. Isso mesmo. Segunda coisa, todos os pedidos que forem chegando, nós vamos recolher e vamos fazer uma celebração onde a gente vai queimar, é isso? Os nomes ali na porta do santuário, ali em algum lugar do santuário que você vai escolher, você vai falar, esse é o lugar preparado para a gente fazer a grande queima dos pedidos, das intenções. É isso? Isso mesmo. Tudo isso nós vamos oferecer em louvor a Deus, os pedidos, os agradecimentos, ou mesmo aqueles pedidos impossíveis. Isso é importante porque São Judas é padroeiro das causas impossíveis. Então tudo aquilo que aos olhos humanos é impossível, nós vamos em forma de fumaça, de fogo, elevar isso a Deus e que Deus receba as nossas intenções. Assim como no passado se oferecia, por exemplo, também ali o cordeiro e aquela fumaça que subia era sinal de que a gente estava procurando, assim, de alguma forma agradar a Deus, né? Se comunicar com Deus. Assim acontecerá também com os nossos pedidos, que seja também um grande louvor, agradecimentos, que esses agradecimentos subam simbolicamente através dessa fumaça até o coração de Deus. Olha, tudo isso vai acontecer dia 28, nós esperamos você participando junto com a gente, mas para isso tem que ser muito rápido, são as últimas oportunidades, porque daqui a pouquinho nós vamos recolher todos os pedidos, todos os nomes e já vamos preparar tudo para essa grande celebração do dia 28. Estamos no dia 27, está só começando o dia 27 e eu preciso que você seja rápido porque é a sua última oportunidade. 0 operadora 11 4200 8080 ou 97061 0457. Tem essa imagem linda de São Judas que nós vamos dar de presente também e essa imagem vai ser sorteada. Por isso que eu gostaria que você participasse do sorteio. Como? Tem por acaso esse boleto aí na sua casa? Se por acaso você recebeu este boleto, é sinal que você é nosso benfeitor, seu cadastro está ok. Se você não recebeu essa cartinha nossa, que é a cartinha mensal, pode ser que você esteja com alguma dificuldade em relação ao cadastro. Ou a atualização precisa ser feita, ou há muito tempo você já não dá um sinal assim de vida para nós e por isso que a gente também não está enviando para você. 0 operadora 11 4200 8080, 9 horas da manhã nós teremos a missa e a missa no dia 28 vai ser na intenção, no pedido daqueles que mais necessitam, de forma especial aqueles que estão pedindo causas impossíveis, aqueles que estão pedindo a São Judas uma causa, estão pedindo a São Judas uma graça que aos olhos humanos pode parecer impossível, mas nada é impossível para Deus. São Judas intercede por nós, juntos pela vida. Vai lá. Senhor, eu creio que podes curar. Santas chagas, me lava com teu sangue. Eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus, eu acredito em milagres, eu acredito em milagres, eu creio no poderoso sangue de Jesus. Jesus mesmo afirmou que São Judas é padroeiro das causas impossíveis. Se eu não estou enganado, eu acho que tem alguns santos na história da igreja que confirmaram isso.
Isso mesmo. Tem alguns santos, inclusive Santa Rita, por exemplo, que fazia seus pedidos a São Judas e recebia inúmeras bênçãos através desses pedidos a São Judas e por isso mesmo confirmaram na sua história, né? São Padre Pio, quem mais agora que eu me lembro? A aparição de São Bernardo de Claraval, por exemplo, de acordo com a tradição, durante uma das aparições a São Bernardo de Claraval, no século, acho que foi século XII, né, Natanzinho? Foi século XII, Jesus pediu ao santo abade que aceitasse São Judas Tadeu como santo padroeiro do impossível. E a partir daí, São Bernardo passou a venerar esse homem santo e também fez o seu caminho de santidade. Então, são vários, né? Como você disse, Santa Rita, São Bernardo, São Padre Pio, Padre Pio. Vários santos recorriam a São Judas Tadeu como santos das causas impossíveis, justamente por essa experiência com São Bernardo, né? Que inclusive pediu para que colocasse suas relíquias junto do caixão dele quando ele morresse. A aparição de Jesus a Santa Brígida, viu? Eu estava conversando esses dias, a aparição de Jesus a Santa Brígida, a grande mística italiana, né? Santa Brígida, do século, eu acho que é século XIV, viu, padre? Também recebeu a graça de várias aparições de Jesus e numa delas citou São Judas Tadeu. Só para ter assim, uma noção, né? Abre aspas porque a frase não é minha. Tal como indica o seu sobrenome, Tadeu, amável, amoroso, ele estará disposto a ajudar. Eu não sabia também que Tadeu significa amoroso, né? Então, tem essa referência. Em outra visão, Jesus pediu que Santa Brígida dedicasse a São Judas um altar na sua igreja. E tem uma frase também, abre aspas, a frase é assim: o quinto altar deve ser reservado a Tadeu, que pela sua pureza de coração certamente vencerá o diabo. Então, são várias referências históricas e de santos que recorreram a esse grande santo da igreja, né? Sim, e realmente quem tem uma espiritualidade e convive com a fé do povo em São Judas Tadeu percebe isso. São causas impossíveis que ele realmente realiza, né? Quando você vai ao Santuário São Judas aqui em São Paulo, você vai encontrar lá, por exemplo, na Sala dos Milagres, tantas situações que São Judas recorreu e quantas pessoas vão a essa festa justamente por agradecer. É interessante que, por exemplo, lá no santuário nós fazemos todo dia 28, por causa do dia dele, todo dia 28 nós fazemos o dia de São Judas. Então faz um dia com missas, bênçãos. Todos os meses? Todos os meses. E todo dia 28 é um dia especial, com filas, pessoas, por causa que as pessoas vão agradecer as graças que receberam dele. Outro dia mesmo recebi a ligação de um deputado e ele disse para mim assim: padre, eu estive aí na missa pedindo a São Judas e eu tinha um câncer, tinha 3 meses de vida e São Judas me deu a graça da cura e eu não tenho mais o câncer. Então, assim, você vê que são graças mesmo que aos olhos humanos da ciência são impossíveis. E São Judas que tem uma ligação com o nosso Senhor Jesus Cristo muito grande, né? Possivelmente até parente carnal de Jesus aqui na Terra, né? Porque falavam que é primo, né? Isso. Há uma tradição que diz que ele é filho de Tiago, Tiago casado com uma irmã de Nossa Senhora. E que então por isso seria primo de Jesus, inclusive. A gente vai fazer a nossa novena Maria Passa à Frente e dentro dessa novena eu vou pedir a delicadeza do Padre de nos conduzir. Hoje é o 7º dia, né? A gente fez uma 8ª, Padre, em preparação à festa de São Judas. Hoje será o 7º dia da nossa 8ª, ou seja, está quase terminando essa preparação à festa, né? Então, eu gostaria de convidar todos para que nessa novena, pedindo a Nossa Senhora e também a São Judas, a graça que a gente mais necessita. Vamos lá.
Quando a gente acende a vela, a gente está dizendo: a nossa fé não se apaga. A nossa fé se mantém viva. E eu não vou desanimar, sabe? Eu vou continuar fazendo as coisas que valem a pena, as coisas que são justas, as coisas que são certas. E você que está em casa está também certamente vivendo esse momento nesta madrugada. Hoje é uma madrugada especial, né? De bênçãos, graças. Nossa Senhora sabe das necessidades de cada um. A Solange Ribeiro, por exemplo, me escreveu e disse assim: Dalcides, eu sou aqui de Recife e eu estou precisando de uma oração para que eu consiga reformar uma casa. Eu preciso alugar para melhorar a minha vida financeira. Dalcides, pede em oração. Hoje nós vamos pedir o carinho de Nossa Senhora e nós vamos pedir também essa graça especial a esse grande santo da igreja dentro do nosso 7º dia da 8ª em preparação a São Judas. Leandro de Jesus, de Nilópolis, Rio de Janeiro. Eu gostaria de pedir ao Divino Espírito Santo e São José pela saúde e recuperação de todas as pessoas que estão com Covid, Dalcides, pelo fim da pandemia. Nós vamos pedir agora essa graça. Leandro, nós vamos nos colocar em oração. Nossa Senhora sabe das nossas necessidades e nós vamos pedir também essa graça, né? O impossível, aquilo que parece impossível, mas para Deus nada é impossível. A Desirê Ribeiro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Peço orações pelos meus filhos, neto, esposo, pela saúde da minha mãe, que acabou de ficar viúva, e muita luz para o meu pai, Júlio, que está ao lado de Deus. Nesse momento, Desirê, a gente vai pedir a Nossa Senhora a graça que você mais precisa e também o descanso eterno, né, do seu paizinho, e orações pelos filhos, neto, esposo e pela saúde da sua mamãe. A Maria de Lourdes, de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte, está pedindo que colocássemos a cunhada dela, a Maria Cleonilda Cunha, em constante oração. Ela teve um AVC, Dalcides, e ainda não teve melhoras. Vamos pedir, nós vamos pedir agora essa melhora, e aquilo que parece impossível aos olhos humanos não é impossível a Deus. Eu tenho também aqui a Joyce de Souza, de Interlagos, São Paulo. Dalcides, eu peço oração a São Judas pela minha recuperação. Faz 3 meses a médica me liberou, eu dou alguns passos com muleta e não posso forçar muito, mas eu peço para que Nossa Senhora e São Judas cuidem dos meus filhos. Eles estão sofrendo junto. Minha filha tem 10 anos, meu filho tem 5 e eu não consigo dormir sem ver o seu programa. Joyce, nós vamos pedir agora essa bênção especial pelas mãos ungidas desse nosso bom padre Rafael Vieira e também nós vamos clamar a Nossa Senhora. Tem gente que quer falar comigo ao telefone, daqui a pouquinho minha produção vai colocar e a gente vai, nesse momento, rezar uma dezena do texto da Divina Providência. E o texto da Divina Providência diz assim: Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Por todos aqueles que nesta madrugada estão nos acompanhando, pedem bênçãos e graças. Tem uma multidão que nos acompanha e eu sei que essas pessoas, algumas delas, estão passando por grandes tribulações. Por isso que a gente diz em oração: Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não nos faltará. Por todos aqueles que têm os seus nomes aqui conosco, e eu queria trazer nesse momento todos aqueles que estão entrando em contato, todos aqueles que estão ligando para nós, os novos benfeitores que estão chegando, que sejam bem acolhidos. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê,
Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. E agora nós vamos receber essa primeira bênção desse nosso programa, aos 39 minutos do dia 27 de outubro, que está só começando, e a gente vai receber essa bênção especial das mãos ungidas do Padre Rafael Vieira. E a gente, nesse momento, também se coloca em oração, pedindo qual é a graça que você mais necessita. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso, por intercessão de Nossa Senhora e São Judas, acolha os vossos pedidos, te guarde, te livre e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria vivia em oração. Maria, provada no sofrimento. Maria, guardava no coração. Maria, pra Jesus um alento. Ó Maria, ensina-me a ser assim, como filha, em Deus tudo esperar. Mãe querida, vem comigo caminhar. Ó Maria, roga a Jesus por mim. Boa noite, eu me chamo Gerson, moro em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Sou católico e agradeço muito a Deus por ser católico, por ter Maria na minha vida. Agora na pandemia eu já assisti a Rede Vida e passei a assistir mais. E só tenho a agradecer pelo apoio que vocês dão na vida das pessoas, por estarem presentes, por estarem evangelizando. E peço a Deus que vocês continuem fazendo essa TV católica que vocês fazem, que é praticamente 100% falando de Deus. Quando não é falando de Deus, é falando de saúde, de trabalho, para que as pessoas possam melhorar a sua condição de vida. E isso é muito importante. Só tenho a agradecer e espero que vocês continuem assim, ajudando as pessoas. Obrigado aí. E muito que eu tinha de problema de ansiedade e tal, acabou me ajudando aí. São 4 missas por dia e ao menos uma eu tenho que assistir todo dia na Rede Vida. Muito obrigado mesmo. Só tenho a agradecer por tudo que vocês fazem a esse Brasil aí, tá? Um abraço. Valeu. Não é gostoso a gente poder saber que essa missão de evangelizar, levar a palavra de Deus, tocar os corações, trazer valores, conversar sobre assuntos que nos colocam assim para cima, sabe? Nos ajudam a ser seres humanos melhores. Que bom que você pode contar com a gente e que bom que a gente pode contar com você. 0 operadora 11 4200 8080, a sua última oportunidade de se tornar benfeitor e ter o seu nome sendo consagrado no dia 28, né? Amanhã, né? O seu nome consagrado diante da imagem de São Judas Tadeu. Nós vamos recolher todos os nomes, todas as intenções e nós vamos consagrar todos esses nomes e intenções lá no santuário
no Santuário de São Judas Tadeu. E nós vamos pedir ao Padre Rafael Vieira, que hoje está nos visitando, que seja esse porta-voz, né? Que seja essa ponte entre o nosso coração e o coração de São Judas, entre o seu coração e o coração de São Judas, juntos pela vida. Eu sou seu amigo, não importa onde estiver, não importa o que vier, meu amor sempre estará contigo, contigo, pra sempre. Eu sempre vou estar contigo. Conta comigo. Ó, a alegria de poder receber o Dr. José Renato Nalini, ele que foi secretário de Educação do Estado de São Paulo, tem assim uma experiência vastíssima como escritor. São mais de 20 livros publicados, sempre com foco na ética, na filosofia, na formação de magistrados. Eleito imortal da Academia Paulista de Letras em 2003. Eu tenho a alegria de poder receber esse nosso bom amigo, esse nosso bom irmão. Doutor Nalini, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Dalcides. É uma alegria revê-lo. Depois dessa pandemia que nós ficamos todos reclusos, né? Pelo menos um encontro presencial é bom. E a gente tinha um programa aqui, o Padre Rafael nem é dessa época. Nós tínhamos um programa aqui, nas nossas noites, que se chamava A Tribuna Independente. E eu me lembro que eu tive, assim, o privilégio de receber por várias noites, como entrevistado, o Dr. Nalini. E a cada encontro eu dizia assim, nossa, aprendi alguma coisa nova. Opa, que bom! E eu fiquei com isso no coração. Há 5 anos nós estamos com esse programa nas nossas madrugadas. E esse programa, aos pouquinhos, ele começa a ter também entrevistados. E uma das pessoas que me veio ao coração de trazer é o Dr. Nalini. Então nós vamos conversar sobre tudo, nós vamos conversar sobre a vida, nós vamos conversar sobre ética, nós vamos conversar sobre Brasil, sobre pandemia. Todos esses assuntos que fazem parte do nosso dia a dia, tendo a experiência do Padre Rafael Vieira, tendo a experiência do Dr. Nalini. Eu comecei, Dr. Nalini, o programa hoje falando com o Padre Rafael, e o Padre Rafael escreveu um livro cujo título é Maestro da Própria Vida. Ele disse assim, Dalcides, é importante porque sem autoconhecimento, sem a gente realmente ter consciência de quem a gente não chega a lugar nenhum. Autoconhecimento, e aí ele vai tratando sobre relacionamento, ele vai tratando sobre, assim, várias questões. Doutor Nalini, vamos começar por aí. Nós estamos vivendo tempos onde me parece que a gente quer dar conta de tudo, fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, uma correria gigantesca. A gente está cansado, chega no final do dia, agora, por exemplo, 47 minutos de um novo dia que está só começando. Você que teve uma batalha gigantesca ao longo desta terça-feira, está dizendo, Dalcides, uma quarta-feira que começa, mas estou sem forças. O que é que está faltando ao ser humano de hoje? Será que a vida não está apressada demais? Onde é que a gente se perdeu nessa história? Alcides, o livro do Padre Rafael é muito importante, porque ele remete a uma lição helênica, não é? E atribuída a Sócrates, mas era o oráculo de Delfos que mandou esculpir na porta do templo. Conhece-te a ti mesmo, não é? Então, a primeira esfera de relacionamento que nós temos de ter é conosco, né? E a requisição da vida contemporânea e principalmente o mergulho irreversível nas tecnologias da 4ª Revolução Industrial dão tempo para tudo menos para nós mesmos, né? Então, é impressionante verificar que pessoas idosas, maduras, não se conhecem. E não se conhecendo, não sabem
se relacionar com o próximo, não sabem se relacionar com a natureza. Veja a maldade que nós estamos fazendo com o planeta, né? E não resolvem o seu problema com a transcendência. Então, as 4 esferas, elas são essenciais, mas começam com aquela autoanálise, com a meditação, com o tempo para mim, que nós não temos, né? Quando o senhor fala assim, o tempo para mim, que nós não temos, né? O Padre Rafael, também a questão da gente ter, assim, talvez prioridade. Porque eu me vejo muitas vezes perdido nas coisas que tenho para fazer e gastando tempo com umas bobagens. Não sei se sou só eu ou você que está me acompanhando agora nessa madrugada já se pegou assim também. Às vezes a gente dá assim, uma importância a coisas que passado algum tempo a gente diz, mas será que são tão importantes assim mesmo? Será que não falta na educação nossa colocar um pouco aquilo que é prioridade? Para a gente conseguir ter um discernimento maior. É, isso mesmo. Tem um filósofo, o Henri Bergson, ele diz que o tempo não é quantidade, mas é qualidade. E realmente essa experiência nós fazemos todos os dias, né? Tem coisas que às vezes nós fazemos e parece que o tempo não passou. E tem coisas que nós estamos fazendo e parece que o tempo... Aí você se pergunta, meu Deus, o tempo não vai passar aqui? Então, na verdade, eu chamo um pouco isso de administração espiritual do tempo, que é algo que nós não sabemos fazer. Porque nós, principalmente na vida mais da minha geração para baixo, então, os jovens e adolescentes de hoje, eles mergulham no tempo inútil. Então, mergulham naquele tempo que é mais quantitativo do que qualitativo, porque eles entram, por exemplo, nas redes sociais e aí aquilo, de certa forma, causa uma vertigem, né? Ele perde a noção do tempo e aí ele fica, quando ele olha para aquilo, de repente ele percebe que, opa, o tempo passou e eu não fiz muita coisa, a não ser além daquilo, né? Então, falta um pouco dessa administração interior, né? Isso que o doutor Naline falava é justamente sobre essa interioridade, entrar dentro de si e dar a você ordens claras. Estabelecer tempo, o ser humano é capaz disso, né? Estabelecer o tanto de tempo que ele vai ficar em cada coisa e se aquilo que ele está fazendo realmente contribui ou não com a vida dele. Padre, você está falando, me veio o resgate daquilo que o doutor Naline falou. Em alguns momentos da vida, eu acho que a gente perdeu aquela reverência para os mais idosos, em relação aos mais idosos. Eu me lembro, por exemplo, que era gostoso ouvir as histórias que o vovô contava. Eu era criança e eu ficava ali, né, ouvindo o vovô falando. Com o passar do tempo, tive o privilégio de conviver, principalmente com padres mais idosos. Teve um que eu era assim apaixonado, morreu com 92 anos. E eu sempre gostei de gente mais idosa, sempre gostei. Sempre aprendi muito. E eu me lembro que o padre Fausto, assim, tinha sempre um comentário a fazer e eu gostava, eu saboreava aquilo. Doutor Naline, eu estou desconfiado que a gente não sei, de uns 20 anos para cá, ou até um pouquinho mais, a gente desconheceu a importância dos idosos na vida da gente e nas nossas famílias. Será que é uma impressão minha? É uma coisa... Não, você tem uma percepção muito correta do que está acontecendo. Há uma identidade entre você e eu. Eu também sempre gostei de idosos, não é? Mas passou tão rápido a vida que eu já não tenho, eu idoso, não tenho muita gente mais velha do que eu, né? Então, eu mergulho sempre no passado, lembrando as pessoas que eu procurei reverenciar e com as quais eu aprendi muito, né? Eu gosto muito de uma frase da Cecília Meirelles, que ela fala: os jardins da memória só a mim pertencem, só eu que tenho a chave, eu entro neles a hora que eu quero. Então, eu faço muito isso, né, de recordar. Eu também tive sacerdotes maravilhosos que me educaram, salvatorianos, né? E recentemente foi celebrado o centenário de nascimento de um professor meu,
Padre Mário Teixeira Gurgel, que foi bispo de Itabira, ficou 25 anos ali como bispo em Itabira, em Minas, e fez uma revolução, né? Era um cearense muito inteligente, professor de matemática. Eu até brinquei que quando a gente errava, Padre Rafael, ele fazia aquelas equações e a gente tinha dificuldade, ele pegava o cordão dos 3 nós e dava na orelha da gente, seu jumento, mas com muito carinho, né? Imagine se hoje ele fizesse isso. Hoje tudo é proibido, né? O politicamente correto nos impediu de sorrir, de ter bom humor, de fazer butade, não é? Então, mas isso é real, né? Nós precisaríamos aprender com os orientais, né? Que dão uma grande lição aos idosos, né? Respeitam a experiência. E eu brinco que os jovens, Padre Rafael, é uma questão de tempo, viu? O tempo resolve essa juventude. É só esperar que chega. A alternativa é muito ruim, é morrer cedo, né? É verdade. Então, graças a Deus, todos fiquem idosos. Tem 2 alternativas, né? Ou ficar velho ou morrer mais cedo. A segunda é melhor, não é isso? Claro. É verdade. Nós temos um VT que eu acho que vai nos ajudar também a entender que não basta ouvir, escutar, parece que tem assim alguma coisa a mais, um sinal a mais que pode ajudar o seu filho a entender as coisas que você está falando. Vai lá.